Thank you for joining our Olá a todos, webinar. My name is sejam Mariana bem-vindos Orloff. ao I'm the nosso Global Manager of 4 Urban Shift webinário at Urban WRI. Shop. Meu nome é Mariana Orloff It's my e pleasure eu to sou a welcome you gerente today. geral do Urban Ship no WRI e é meu prazer e dar boas-vindas a vocês quando exploraremos os relatórios recursos do WRI, as cidades que nós precisamos, transformações igualitárias. Before we get started, let me just run you Antes through de some technical começar, details. eu vou First, the webinar falar de will be alguns moderated detalhes in English, técnicos. but we O also have webinário será translations into moderado em Spanish. inglês, mas teremos To facilitate the apresentações em interaction espanhol. in our Para audience, facilitar a we will interação have entre os nossos interpretation in the same languages that apresentadores we offer, e nossa Spanish, plateia, a English, and interpretação em Portuguese, 3 during the idiomas webinar. estará You disponível: can enable espanhol, inglês e participation português. interpretation at the bottom of the Vocês screen podem and selecting the possibilitar language isso that best suits you. selecionando no globo, clicando em Secondly, interpretação na we base da really tela e welcome any selecionando o questions you have idioma about any of our que será speakers melhor para or for the vocês. program itself. So please Aqui vote on these damos ideas and também questions in the boas-vindas. Todas Q&A as box at questões the são bottom of the slide. bem-vindas, então vocês podem escrever suas questões For those na of you caixa who de don't perguntas e already know, respostas. Urban Shift is a Aqueles que joint não initiative conhecem, funded Urban by the Ship é uma Environment iniciativa Facility conjunta and led by the fundada United Nations pela Environment Global Programme Environment in Facility e partnership with the liderada World pelo Resources Programa de Institute, Meio Ambiente das CIP4CC, Nações Unidas, ICLEI, em the parceria United com Nations o Development Instituto de Programme, Recursos the World Mundiais, Bank, and the Asian Development Fund. WR1, C4Cities, Thirdly, focusing on ICLEI, supporting Nações 26 to Unidas, 29 countries que é o through integrated urban planning Programa de processes Desenvolvimento das and Nações building Unidas, capacity to Banco shift the Mundial webinar e o and Banco de facilitate access. Desenvolvimento Asiático. E a Membership se For the next foca hour, em we will transformar present you 23 with cidades em presentations 9 from cities países, in Buenos integrando o Aires planejamento and Esposito, urbano e examining the tendo findings of capacidade de WRI's mudar para strategies cidades for mais urban saudáveis e resources mais support verdes. towards a more equal city, Então, agora which nós vamos describes the falar 7 sobre transformations that as can help cidades mais support iguais, que urban descreve services 7 to integrate transformações que podem change in melhorar o cities. acesso a serviços urbanos This is how we essenciais e organize criar the uma event. mudança I will be moderating the perene em discussion cidades no mundo and first todo. we will Eu have moderarei Roger a van den Berg, discussão, depois teremos WRI's Roger van Director der Berg, Acting Global que é o Director, diretor who will kick global off the de ação do presentation by providing WRI, some que background vai about the dar program. alguma ideia sobre Then we will have Robin King, a the Director of Knowledge Capture os and fundamentos do Collaboration que at the estamos. Ross Robin Center, King, que é o and one of diretor the authors de of the WRI, conhecimento e and provide an colaborador no Ross overview of Center the para 7 Cidades transformations that are Sustentâneas, likely in the e report, vai dar uma visão and geral focus das on 7 financing transformações opportunities. no This is relatório e the falar focus of sobre the as event and the descobertas urban shift da section. seção de financiamento e After Robin, we will subsídios. have Carmenza Depois Saldías teremos Baranetti, Carmenza Saldias Chief of Finance and Baranetti, Planning que Expert ela at era Urban, uma especialista and financeira focus on the municipal de importance of planejamento, financing que and focará subsidies na to importância do achieve urban financiamento, transformation in subsídios cities para outside of conseguir Bogotá. transformação The last urbana. part of the E a presentation última will be parte da by Angeli apresentação, Mahindra, nós the temos Director of Angeli Global Mahendra, Research at the diretora Ross de Center for pesquisa Sustainable global Cities no and Ross part of the Center de authors of the Cidades WRI, Sustentáveis will e focus on autora two do topics relatório approved by the audience and WRR, will provide the que opportunity for focará you num to tópico think votado about which of the pela 7 audiência. transformations you want to learn more and E aí answer to teremos the as poll, and Angeli will focus on that topic. If time permits, we will Se have a Q&A session at the end. tivermos tempo, Roger. teremos uma sessão de perguntas e respostas. Com a palavra, Thank you very Roger. much. Welcome everyone. I'm very happy to be here. It's going to be an exciting hour. And we are presenting as part Muito of obrigado. platform and Nós program estamos falando that dessa WRI plataforma, successfully made, programas, 7 transformations for more equitable and sustainable cities. transformações And this is para the cidades national mais award. igualitárias e It's sustentáveis. 6 years of Então, research são 6 that anos includes de 15 pesquisa publications, que release of tem várias consultations, numerous publicações workshops and consultations. So com it's a long consultas. process in which Então, é um many processo partners have been longo working que muitos together with us parceiros têm to bring this trabalhado right. junto Today we will conosco be para presenting conseguirmos the chegar no 7 lugar certo. transformations Nós with practical apresentaremos as technologies 7 and transformas tools com for cities to become more ferramentas equitable and inclusive para as cities. cidades se tornarem mais igualitárias e sustentáveis. The next slide, please. Próximo Thank slide. you very much. Thank you. So the key of the research, the A underpinning parte underlying hypothesis importante of the da research is that pesquisa access to services é is que o key acesso aos for development. serviços é And with chave 1 para o billion people living in desenvolvimento. cities, and 2 Uma em in 2 3 urban pessoas areas and vivem em low-income cidades countries e that are 2 em underserved. 3 We're talking about a huge vivem challenge. em We're países talking about de a baixa part of renda society, a part of que são society mal that has no access servidos, to services que não such as têm electricity, acesso a serviços como transport, eletricidade, housing, and other transporte, part of it. habitação. And the assumption of the project, of
E a premissa do projeto é que, fechando essa disparidade, não só na prosperidade individual e geracional, mas no total. Então, essa divisão só cresce. Então, se virmos os círculos amarelos aqui, é que nós estamos vendo o que está acontecendo até 2030. Temos problemas, a maioria das pessoas no Sudeste Asiático, no continente africano, tem problemas. Então, nós propomos soluções que apresentaremos hoje, atendendo às necessidades dessas populações. Então, a disparidade, vocês podem ver, disparidade aqui, 1 bilhão de habitantes das cidades não têm acesso à eletricidade ou água encanada. E eles passam, 35% da renda dos domicílios é gasto em transporte, em deslocamento. Então, para medir o sucesso dessas cidades, como podemos construir melhores cidades, vendo a qualidade, confiabilidade dos serviços diários, transporte, eletricidade, deslocamento, eletricidade. É o que é inteligente a fazer para criarmos cidades bem-sucedidas e para reduzir a poluição, construir resiliência urbana. E agora eu passo a palavra para Robin King, que vai falar das transformações que aconteceram. E eu quero realmente ouvir o que ele vai falar, o que ela vai falar. Com a palavra, Robin. Muito obrigada. Bom dia. É um prazer fazer a apresentação em espanhol. Vamos começar falando um pouco da arquitetura do relatório. As coisas que requerem, que nos disse, é que temos já 15 relatórios, e esse já é o 16º relatório. E temos 7 temas, 7 estudos de casos, e um que, como foi a introdução, como pensamos ao princípio, e como esse que podemos apresentar, que é o final, onde tratamos de juntar todas as lições que foram aprendidas. Mas a verdade é que todos os relatórios têm muitas lições a serem aprendidas. Então, podemos citar todas no relatório final, mas os temas se tratam de mais abaixo, com todos os detalhes, nos sistemas, mas sabemos que a mudança é muito difícil, e não é uma linha, e não somente se trata, mas em diferentes sequências. Os estudos de casos falam das transformações e como eles fizeram nas diferentes cidades esses câmbios, essas mudanças, em alguns casos. Na América Latina, nós temos Guadalajara, na Via Recreativa, e Porto Alegre, nós temos uma parte participativa. Quando tratamos de juntar tudo isso, próximo slide, por favor. Nós focamos na divisão de serviços. Tratamos de ver a diferença e oportunidades que geram esses serviços. As pessoas bem servidas, com bons serviços, já em comparação com as pessoas desatendidas. São diferentes serviços básicos e que vamos vendo e mostrando que há uma disparidade muito grande. E essa disparidade chega a diferentes oportunidades e menos oportunidades para prosperidade, saúde, bem-estar, não só as pessoas, nem os domicílios, famílias, comunidades, mas toda a cidade. Próximo slide, por favor.
E também, como essa semana nós tivemos o Dia Internacional das Mulheres, falamos um pouco sobre os serviços das mulheres e jovens e crianças. Mais de 50% das mulheres e crianças nas zonas urbanas de países em vias de desenvolvimento carecem de pelo menos um desses recursos, que é acesso à água limpa, uma habitação, um domicílio durável, instalações sanitárias melhoradas e espaço suficiente para viver. Aqui o que tratamos de mostrar que há benefícios em cascata de fechar essa divisão de serviços urbanos. Primeiro, começando com os custos econômicos evitados. A evidência da congestão de tráfego custa até 10% do PIB na produtividade perdida nas grandes cidades. Isso vem de vários estudos em diferentes cidades, na América Latina, mas todo mundo. Apresentarei o exemplo da América Latina, aqui nesse caso, mas os relatórios têm exemplos do mundo inteiro. Falamos de evitar esses custos econômicos. Isso melhora a qualidade de vida e sabemos que viagens curtas economizam até 25% de rendimentos para aqueles trabalhadores com baixa renda e o transporte melhor conectado e domicílios acessíveis, em proporção, têm acesso a mais trabalhos em menos tempo, com menos contaminação do ar. E as pessoas têm mais tempo no deslocamento, contamina menos o ar, melhora a qualidade de vida, e isso faz a transformação de toda a cidade. Usamos o exemplo de Medellín, na Colômbia, que é a melhoria das opções de transporte para conectar as comunidades, se acompanhou de novas escolas, espaços públicos e políticas de habitação que legalizaram os domicílios informais. Isso ajudou a transformação de toda a cidade. O que mostramos aqui é quando as cidades se asseguram que todos estão bem atendidos pelos serviços urbanos básicos, tem uma maior probabilidade de conseguir uma mudança transformadora. Então, é como fazer isso, mostrando o que é importante, e sim, podemos fazer isso e oferecer exemplos e ideias de como fazer isso. Depois de juntar todas as lecciones, llegamos a siete transformações importantes. Depois de falar sobre isso, chegamos a 7 transformações mais importantes. Temos que imaginar a prestação de serviços, incluir os excluídos, habilitar a mudança. Então, eu vou ler, primeiramente, e depois me aprofundarei. Na primeira, falamos da concepção e entrega da infraestrutura. A segunda são as práticas de recopilação de dados. E a terceira, falamos de financiamento e subsídios que podem ser apresentados de diferentes maneiras. Também a gerência do solo urbano e a governança e suas instituições. Então, temos aqui, falaremos disso, vocês terão a oportunidade de decidir qual que vocês desejarão escutar mais. Depois da apresentação de todas essas possibilidades, todas essas transformações, teremos uma enquete e vocês terão que escolher o tópico o qual vocês gostarão de escutar com mais profundidade. Aqui temos que reimaginar a prestação de serviços. Então, temos o desenho e a entrega da infraestrutura. Começamos, em geral, com pessoas que prestam serviços que são invisíveis. O Estado não os vê.
não só não os vê, mas trabalham contra eles. A primeira etapa é passar pela situação de invisibilidade, ignorados, para serem reconhecidos e visíveis. E depois que eles possam ser integrados no sistema. Isso aplicado nos sistemas de transporte, sistemas de provisão de água e também provisão de energia e acesso a muitos serviços através de provedores informais. Próximo, por favor. Depois falamos de incluir os excluídos. Aqui na transformação, práticas de compilação de dados, utilizando novas tecnologias, associações e a participação da comunidade podem gerar melhores dados locais para a tomada de decisões e melhorar a governança. Isso é para complementar os dados oficiais, pegar os dados oficiais e olhar como os dados agregados e muito locais para depois ajudar e enfocar melhor. O número 4 é o emprego urbano informal, é reconhecer e apoiar os trabalhadores informais e ampliar seu espaço, seu acesso ao espaço público, serviços aos clientes, às redes de segurança social, que podem melhorar os meios de vida. Esses trabalhadores informais que estão na cidade, são a maioria dos trabalhadores, é importante que eles tenham um nível de acesso a direitos de se tornarem cidadãos e produtores. E aqui nós temos que habilitar a mudança. Temos que falar do financiamento e subsídios. Precisamos de um maior investimento nacional com subsídios específicos que podem obter dinheiro onde ele é mais necessário. Isso requerirá instrumentos de inovação, financiamento inovador nos métodos de pagamento criativos que podem aumentar a acessibilidade. Número 6 é o gerenciamento do solo urbano. Os mercados de terrenos e domicílios devem ser transparentes e bem regulamentados. Então, temos que ter uma planificação espacial integrada, que são fundamentados. Isso mostra como muitas dessas mudanças podemos ver num bairro. Aqueles que estão mal servidos e aqueles que estão melhor servidos. E quais são as mudanças que poderão ser implementadas para melhorar a vida das pessoas. E a última é falar da governança das instituições. Muitas dessas mudanças não durarão se não mudarmos a governança e as instituições não aceitam como são. Então, falamos das coalições, de diversos atores que podem impulsionar a ação política e também podem promover a inclusão, conseguir uma mudança duradoura e a memória coletiva para que essa mudança possa durar. E devemos alinhar as políticas nacionais e locais. E aqui temos nesse gráfico que mostra que a cidade recebe muitas informações e pressão de muitas partes. E elas têm interesses diferentes, que vão funcionar muito melhor se todos se podem alinhar e trabalhar numa visão compartilhada. Para cada uma das transformações, nós temos um plano de ação e temos que criar ferramentas para aquelas pessoas que estão implementando as mudanças. Temos um plano de ação para os especialistas dos governos municipais, governo nacional, sociedade civil, sociedade privada, comunidade internacional, incluídas as instituições financeiras
para o desenvolvimento. Mas no relatório, vocês têm todos os detalhes de todas as transformações, nós temos ações que vocês podem ações e o que esses atores todos podem fazer para causar a mudança. Aqui nós teremos a enquete. Vocês terão a oportunidade de selecionar uma transformação sobre a qual vocês querem saber mais. Então, agora nós teremos a nossa enquete e vocês terão um tempo para saber. Então, temos aqui o voto da nossa audiência. Vocês têm um certo tempo para decidir de que outra transformação urbana nós deveremos falar. Projeto de implantação de infraestrutura, modelos de prestação de serviços, práticas de coleta de dados, emprego urbano informal, gestão de terras urbanas, governança e instituições. Me parece que ya, bueno, todavía hay algunos que están. Bueno, parece que ya. Bueno, gracias. Acho que agora todos já tiveram a oportunidade de votar. Muito obrigada a todos e todas que votaram. Creio que já temos o resultado. E o resultado é Que van a apresentar. Eu creio que a maioria votou para. Vemos que el ganador o la ganadora es la primera en Infrastructure Design and Delivery. É o desenho da infraestrutura e a entrega. O desenho e a entrega da infraestrutura, esse foi o tema vencedor. E depois financiamento e subsídios. Bom, acho que teremos tempos de receber mais informações sobre isso, ok? Vou falar da financiamento e de subsídios. Em geral, o que tratamos de apresentar em cada transformação é como está em cinza, a situação atual. São investimentos insuficientes e crônicos nos serviços básicos. Em amarelo, nós temos as ações prioritárias, o que podemos fazer e o que as cidades podem fazer e membros da comunidade para melhorar a situação, para chegar à caixa em cor de vinho, que é um maior investimento nos serviços básicos dirigidos aos mais vulneráveis. Falaremos das ações, que é incrementar as ações, o investimento do governo nacional, dirigindo onde há necessidade melhor, criar subsídios bem estruturados, específicos para a acessibilidade e o retorno social, não só através de como renda e retorno econômico, mas também pensando no retorno social. Utilizar instrumentos de financiamento inovadores e esquemas de pagamentos criativos, regulamentar as entidades privadas, fortalecer a capacidade de fiscalização, incorporar os custos e benefícios sociais e análise financeira e envolver a comunidade. Então, depois nós falaremos mais
com o que está acontecendo na Colômbia. Para cada transformação, nós temos uma ação prioritária e um exemplo de cidade, onde realmente isso já está acontecendo. A ação já está acontecendo. Aqui eu apresento os exemplos das cidades da América Latina, mas também temos exemplos de todas as partes do mundo. Algo mais útil, eu creio, que o que nós encontramos quando falamos com colegas do mundo são essas matrizes onde falamos dos papéis de atores específicos em cada transformação, no avanço da mudança urbana transformadora. Esse é o governo nacional que tem a ver com esse desafio de financiamento dos aspectos específicos, que são as ações prioritárias que se viram nessa faixa, porque aqui nós temos o governo nacional, ele tem a ver para conseguir essa transformação. Para concluir, eu gostaria de dizer que não existe uma solução única para todos. O que mostra isso, que a nossa pesquisa mostra que, em geral, o benefício acumulativo de melhorar o acesso aos serviços básicos para os desatendidos supera muito o investimento. E também sabemos que nem todas as cidades seguirão o mesmo caminho ou terão o mesmo ponto de entrada. Então, tentamos apresentar como espaço e ferramentas e exemplos que podemos utilizar de muitas diferentes maneiras, juntando-os. E, ao final, a ideia é que é muito importante fechar essa disparidade dos serviços urbanos que conduzirão a uma maior igualdade, que poderão conduzir a uma mudança transformadora que dure através de muitos anos e muitos ciclos políticos. Então, o que eu quero agora é passar a palavra a Carmen, que vai falar da transformação. Carmença falará da transformação, o financiamento, subsídios, o que aconteceu em Bogotá, Colômbia. Muito obrigada pelo convite e recordar uma experiência que já tem muito tempo, mas que talvez ainda é relevante para outras cidades na América Latina que têm situações semelhantes. No caso de Bogotá, eu vou falar da transformação a longo prazo, que talvez o primeiro que é importante comentar é que é um processo das cidades, de boas cidades, um processo que não termina. No caso das cidades da América Latina, tem elementos adicionais para considerar pelas características da própria fundação da cidade, da organização, que desde o princípio, a conquista, há 500 anos, esteve em função de interesses exógenos antes do reinado e depois dos estados, mas o que não se conseguiu em todos os casos é realmente ter a responsabilidade nesses próprios destinos. As cidades latino-americanas não se podem olhar como modelos puros, com enfoques muito ortodoxos, porque elas são heterogêneas. Alguns autores falam do dualismo funcional, mas quando vemos as cidades latino-americanas, mais além do dualismo, nós temos um polimorfismo, que podem se propor modos de produção, desde as formas mais primárias de produção até as zonas com desenvolvimento mais complexo e equiparável a outras zonas do norte ou de países
de autodesenvolvimento. Então, entender que as cidades latino-americanas são tremendamente heterogêneas, desiguais, e por isso são excluentes mais do que incluentes. E elas foram desenhadas para com miradas em produções para o exterior e quase nunca desenvolvidas em funções de suas próprias demandas e sua população em geral, que é muito variada. E por isso, nós temos que levar em conta que, quando falamos da urbanização na América Latina, tem o Estado territorial e o Estado nacional não tem regulamentação, e por isso nós temos hoje, são cidades com enormes cinturões de miséria que seguem aumentando a população nesses cinturões de miséria, que em muitos casos sempre ampliando, como vem de Robin, as populações atendidas por serviços, infraestrutura. Então, essa era Bogotá. Bogotá, 1990, todas as partes, era a capital do caos da América Latina. Não só para uma proporção de condições de formalidades, e também para a precariedade para o público. Responder uma cidade que já tinha cerca de 6 milhões de habitantes, esse crescimento de 10 vezes o que ocorreu entre a década de 50 até os anos 2000, em cidades como Bogotá, havia deixado muita gente. E transformar a situação de Bogotá foi um processo progressivo que segue sendo 27, 28 anos depois, ainda estamos trabalhando e ainda há muito a desenvolver. 3, 4 chaves que temos que recordar. Primeiro, é que nesse processo de mudança de Bogotá, algo mais importante foi poder dispor de uma norma da cidade, que chamou o Estatuto Orgânico de Bogotá, de 1991, a nova Constituição Política, fez uma norma que o resto do país tinha uma milionésia máxima da cidade. Então, tínhamos que ter uma norma própria e foi um pouco de um estatuto de entidade. Ter uma norma própria, esse decreto permitiu à cidade ter um aparato público, uma institucionalização do ordenamento territorial, da fiscalização, na medida da cidade. Isso foi importantíssimo. O Estatuto Orgânico foi o que permitiu que houve uma certa estabilidade nesse processo, porque houve muitos debates na nação, num país muito centralista, também permitiu que pudessem focar nos seus próprios problemas, suas próprias necessidades, sem estar na variabilidade da situação nacional. Vocês sabem que já tem muita complexidade. E aí, com esse estatuto orgânico, permitiu à cidade, teve um aparato público que se encarregou dos assuntos da cidade, não um aparato público que atendeu às demandas da nação na cidade, que era como estava configurada antes a estrutura institucional do país. Nesse caso, Bogotá conseguiu conceber a prefeitura, a parte política administrativa para administrar, ter prefeituras menores, e isso avançou, e ele teve a sua própria institucionalização, e permitiu tudo isso, e seja a parte mais importante, formar uma cidadania muito importante. Nós temos populações que levam anos vivendo numa área eram pessoas que viviam informalmente, foram convocados a ter sua cidadania. Um dos artigos foi o papel que teve a fiscalização, a cobrança de impostos,
que puderam começar a desenvolver e o investimento da cidade. Eu digo isso porque aqui o convite à inclusão, porque as pessoas elas começaram a construir a cidade no sentido de apropriação e de pertencimento. Então, foi possível manter até hoje um crescimento sustentável do investimento. Então, conseguimos ter uma estrutura básica de desenvolvimento de energia, gás, eletricidade, hospitais, começar a cerrar as disparidades, a formalizar bairros, melhorar e desenvolver plenamente a cidade. Isso pôde se manter por mais de 27 anos, mantendo a confiança da cidadania, particularmente com tudo que tem que pagar de rendas da urbanização, e houve uma formação de cidadania e ter uma cidade mais desenvolvimento. Então, temos que falar agora de habitação. No ano 2003, tivemos um plano de ordenamento da cidade. A cidade tinha um déficit quantitativo de mais de 600 mil unidades, um déficit quantitativo e qualitativo. Entre 2003 e 2019, construídos mais de 530 mil unidades habitacionais, resolvendo parte do problema quantitativo e aumentando um pouco o déficit qualitativo. E é importante pensar isso, porque numa cidade que desde o começo é tão diversa, o subsídio da nação, sem dúvida, ajudou a produção de habitações, de domicílios de interesse prioritário, e os produtores desses domicílios tiveram um desconto no imposto e contraria o que as pessoas desejam. E as pessoas sentem que pagar impostos é a melhor maneira de contribuir, perdoar os impostos. Então, são novas habitações, novas unidades de habitação. Então, isso fez parte do circuito formal do setor. Uma outra parte de domicílios que precisam de melhoramentos, não é comprar, é apoio para fazer uma reforma no domicílio já construído. Então, vale a pena perguntar e questionar um pouco o papel da nação. Eu diria não porque os recursos da nação não sejam necessários, mas porque temos que entregar como um critério que registre, que responda melhor a essa diversidade de situação. Finalmente, quero falar uma pergunta: se os estímulos estão chegando realmente às populações que mais necessitam de habitação, o preço das unidades de habitação, se é provável que são habitações que estão em boas mãos com a classe média, ou no segunda, ou jovens, antes que possa ser oferecida à população de baixa renda, porque, na realidade, é um processo de empobrecimento depois da pandemia, que fez que a situação das populações mais pobres cada vez estejam mais precárias e, por isso, a oportunidade de ter unidades de habitação e queremos. Isso pode terminar indefinidamente. Então, a melhor forma de conseguir isso é melhorar as transformações, ajudando a fortalecer a descentralização e a autonomia territorial. Que cada cidade tenha a cidadania própria, apropriada de seu destino, que seja capaz de eleger pessoas, que esteja sintonizados e alinhados com seus princípios. As nações têm muito a fazer, mas não é só gerenciar as cidades, administrar, não fazer políticas gerais para as cidades. No país de 1.000, 2.000, 5.000 municípios, a política pública nacional também ter que reconhecer a diversidade, que é o caminho para conseguir uma inclusão melhor e, em um tempo menor,
que aconteceu com Bogotá para chegar onde está e ainda falta muito. Eu espero que todas as cidades encontrem seu próprio caminho, o fortalecimento e a governança territorial seja uma forma de tornar as cidades melhores. Muito obrigada. Carmenza, muy interesante. Thank Muito you obrigada, for Carmenza. the experience Muito that you obrigada por you know so well compartilhar about Bogotá, a sua Colombia. experiência de Bogotá, Colômbia. We are gonna move on now E agora to our next continuaremos speaker. para nosso As próprio noticed, I'm switching now palestrante. to English, so if you wanna Vamos change passar language para and, o follow the way that I inglês. explained at the beginning, you can do Como eu that. expliquei, You vocês have the podem simultaneous fazer isso. translation in Spanish and Vocês têm Portuguese. interpretação Let's simultânea introduce para again espanhol Anjali e Mahendra, português. and, Agora she's apresentarei responsible Anjali for Mahendra, Transformation Number 1, que ela é as diretora de requested by pesquisa Mr. global So, do Anjali, WRI Ross I'll Center pass it for on to you. Sustainable Cities, para Thank you very much, o Mariana. Centro Ross para I'm cidades glad the audience sustentáveis. has picked this because Eu this estou is muito the, feliz porque the crux of it, right? We're talking about estamos urban falando services and the de gap. And serviços this urbanos, particular disparidades, e essa transformação em particular, is informed a by infraestrutura, a concepção da infraestrutura e a entrega da estrutura fala de todos os setores urbanos, todos os setores que vocês veem lacunas em habitação, transporte, energia, saneamento. Então, quando vemos as expansões nas cidades, eu vou falar sobre as soluções de infraestrutura, não só para falar os serviços para as populações não servidas, mas também com respeito a inundações, problemas trazidos pela mudança climática, que também estamos tendo que lutar. Então, como estamos organizando essa transformação? Mais um clique, por favor. O objetivo nessa transformação é que a infraestrutura municipal deve ser projetada e entregue para priorizar populações negligenciadas, minimizar o bloqueio do carbono, abordar os atrasos e antecipar os riscos futuros. Então, hoje a situação é claro, nós temos essas disparidades nas infraestruturas. Então, o que recomendamos é melhorar e manter a estrutura para ter acesso aos serviços para os mal servidos, acessos, e também temos que melhorar também falamos sobre habitação, como nós temos esse plano, em parte que nós estamos desconectados de serviços e vem em lugares que as populações têm acesso, também é muito importante, para ter a habitação acessível. Falamos também sobre adotando novos projetos, incorporamos infraestruturas e a infraestrutura. Isso vai nos levar a cidades resilientes com infraestrutura. Então, alguns exemplos aqui. Falando em melhorar as infraestruturas. Há tantos exemplos. O que estamos vendo, acesso informal, tem serviços informais, por causa da grande disparidade da provisão de serviços públicos. As pessoas têm que confiar nos provedores de serviços informais. O preço dos serviços não são regulamentados, a qualidade da entrega dos serviços não são. Quando vemos serviços de transporte, saneamento, então, como o setor público poderá, os serviços públicos podem melhorar? Então, temos que conferir nos provedores de serviços. Nós temos dados
de 20 a vezes 50 vezes, que as pessoas não têm acesso. Um exemplo aqui nós temos, e há muitos no relatório, vou falar de Medellín, que falou de, ele celebrou os serviços do transporte público, que está investindo em serviços de transporte público multimodal e acessível. E agora eles viram onde havia problema, as comunidades mais pobres, os sistemas, e que eles passavam 2 horas a 30 minutos. Antes passavam 2 horas em deslocamento e agora passaram a 30 minutos. Também temos exemplos da América Latina, como Rosário, na Argentina, que integraram segmentos e oferecendo habitação de qualidade. O segundo ponto aqui foi sobre habitação acessível. Falamos também da disparidade de habitação acessível em locais acessíveis. Muitas cidades e países, podemos ver exemplos de México, Brasil, África do Sul, tem políticas nacionais que estão na habitação acessível. Temos que realmente oferecer, e o que acaba acontecendo, é a experiência de muitas cidades, Cidade do México, Cidade do Cabo, Joanesburgo, nós vemos novas habitações acessíveis que estão no entorno da cidade, mas estão desconectadas dos serviços. Por que as pessoas estão no entorno das cidades? Porque ali a habitação é mais barata. Então, há razões por que isso acontece, mas não é uma solução sustentável. São pessoas de baixa renda que vivem no entorno, ou nas montanhas, ou nas favelas. E aqui nós temos aqui em Bangkok, como as cidades, por exemplo, Bangkok viu os assentamentos informais e eles fizeram parcerias com grupos comunitários e ONGs, como também São Paulo, no Brasil, como eles focaram em parte das cidades, por exemplo, São Paulo, nós temos o conceito de operações urbanas, Cidade do México teve a política de densidade com acesso a trabalhos, então eles precisam desse tipo de política para habitação, que estão servindo às necessidades das pessoas. E aqui temos que adotar uma nova trajetória que enfatiza uma infraestrutura resiliente ao clima de baixo carbono. Que temos que ver que há favelas propensas a inundações. E, mais uma vez, há bons exemplos de como, pensando em atender a essas necessidades e diminuir a disparidade social, como podemos integrar a ideia de serviços corretos no seu plano de mitigação climática, como você faz essas metas, uma única meta. Um bom exemplo de Rosário, porque foi uma das principais cidades, uma das primeiras cidades que atualizaram, melhoraram sua infraestrutura nas áreas vulneráveis, sociais e fisicamente, e introduziram uma infraestrutura e serviços para essas áreas mais vulneráveis, para garantir que estavam investindo o que eram assentamentos ou favelas propensas a inundações e planejaram a resiliência para essas favelas que eram tão propensas às inundações e que agora elas têm mais resiliência. E também investiram no transporte. Como não usavam
transporte público e eles fizeram investimentos em reciclagem e também no ciclismo. Se as cidades derem mais acesso a bicicletas, as pessoas poderão se desconectar do transporte público e também estarão contribuindo às mudanças climáticas com menos carbono. Então, vamos falar de alguns itens da infraestrutura. Eu quero falar aqui sobre o que nós podemos falar o foco do transporte é acessibilidade. Como você melhora na mobilidade do ponto A ao ponto B, mais acessibilidade, oportunidades, grandes recomendações. Eu quero falar em todos os detalhes, que há muito sobre transporte, garantir que temos redes seguras, as pessoas possam caminhar, usar a bicicleta e possam se conectar a serviços de transporte público. Vemos Bogotá, São Paulo, Fortaleza, cidades brasileiras, cidades colombianas, que garantiram que tem infraestrutura, Guadalajara, México. Fizemos vários estudos no WRI, falando sobre essas cidades, falando desse espaço para caminhar, para andar de bicicleta, transporte público, e também vamos falar do transporte informal e também vendedores informais. Temos que garantir que estamos integrando esses serviços informais e tornando-os formais. Leva muito tempo para a infraestrutura. Como podemos, em tempo curto e médio, podemos transformar esses vendedores informais em informais? Há muitos exemplos na América Latina, como Bogotá, Quito, que tiveram essa integração de serviços. Muitas cidades na América Latina, nós temos restrições, mas como podemos evoluir isso no sistema de preços, a cobrança de estacionamento para a cidade. Falando na energia, estamos falando também um programa de acelerar a mudança para cozinhar de uma maneira mais limpa. Então, em assentamentos, em favelas, temos vários exemplos de distribuir telhados solares para apoiar esses negócios, essas habitações informais, como favelas e assentamentos. Aumentar a eficiência energética de prédios e de aparelhos. Temos que pensar em mitigação da questão climática. No setor de água, temos algumas recomendações em estender o acesso à rede de água encanada para melhorar o acesso. Comunidades, como estávamos falando, garantir que temos serviços de água, que um grande programa é que você tem água, mas a água só chega 2 horas por dia. Como oferecer essa água? Como lidamos com isso, com esse serviço de água? E, claro, fazer os serviços mais acessíveis. Aqui há bons exemplos do mundo inteiro: Colombo, Kampala, Nairobi, Rosário, cidades que
introduziram subsídios, e os subsídios são importantes para a expansão dos serviços. Como podemos subsídios para oferecer quantidade básica de água para ajudar? Como podemos promover um sistema de pagamento flexível, que são trabalhadores de salários informais, que ganham por dia? O setor de habitação, nós falamos muito sobre isso, para garantir que esses assentamentos informais, exemplo de um exemplo, que esses assentamentos são localizados em zonas de baixo risco, mas são zonas de alto risco. Temos que pensar em estratégias. Como garantiremos que, cuidadosamente, as pessoas estejam de uma maneira garantindo que estamos criando habitação para pessoas e como vamos tornar essas favelas, esses assentamentos em lugares de baixo risco? Isso será uma estratégia que é uma maneira que as pessoas tenham acesso a um programa de habitação. São Paulo, por exemplo, como ter um acesso à habitação seguro. Eles estão planejando cidades com habitação acessível. Tem que mudar a regulamentação e o zoneamento das cidades e as localidades também, para as pessoas terem acesso não só à habitação, mas também ao transporte. Eu não posso detalhar tudo isso. Falei muito sobre as ações das cidades, particularmente em melhorar o acesso aos serviços, na infraestrutura, entrega dos serviços, porque são programas que estão através de setores que os governos nacionais, há muitos exemplos a falar, estruturas de políticas, falamos sobre o papel do empresariado, setor privado, que oferece serviços, papel da sociedade civil, em trabalhar com as cidades, para ajudar que todos entendam as necessidades e ofereçam as infraestruturas onde são necessárias. Muito obrigada pela atenção. Nós temos tanto conteúdo para compartilhar. Eu quero dar tempo a perguntas e respostas. Carmenza, a primeira pergunta. Estou acompanhando. A primeira pergunta é para você. Primeiro vou fazer em inglês e depois posso falar em espanhol. Será que a palestrante pode compartilhar com a gente como é a norma para as cidades, que ela está, quais são os padrões, as normas e que processo legal que os proponentes têm para falar pelo Instituto e o processo para chegar a esses padrões? Que são os atores que estão sendo propostos? Como a Carmenza pergunta é, como chegar, foram propostos os padrões para as cidades, para Bogotá, que estão perguntando, e quais são os processos legais para levar adiante a institucionalização e que atores participaram de tornar essas instituições, da institucionalização das cidades. Não podemos escutar. Carmenza, ¿estás conectada? Por favor, Carmen, não podemos escutá-la. Aló. Hola, sí, ahora sí. Alô? Aló. Sí, ¿Me por favor, oyen? adelante. Hola. Sí, es que tuve que cambiar de
de medio, Eu tive pero que mudar de mídia. Vocês conseguem me ouvir? ¿tú me puedes precisar la pregunta? Por favor, você pode fazer de novo No pude oírlo bien. a pergunta? Eu já estava no elevador. A pergunta é: será que a palestrante pode compartilhar conosco os padrões que foram necessários e propostos para a cidade de Bogotá e qual foi o processo legal, institucional, para chegar a esses padrões e quais foram os atores e como chegaram a esse ponto? E se esses padrões podem ser replicados em outras cidades? Eu diria que talvez no caso de Bogotá, o primeiro que é muito importante foi entender o papel de um prefeito que se chamava Sr. Mocos, que iniciou toda uma tarefa de convidar a cidadania a se comprometer, chamar de cultura cidadã, cultura tributária, e foi um convite que a cidadania fizesse parte do processo. E depois foi uma grande tarefa com o setor privado. A cidade não tinha organizações de governança, comitês econômicos, organizações da sociedade civil. Nossa cidade sofria de uma anomia crônica e convidar o setor privado produtivo a fazer parte também foi muito importante. E depois houve uma tarefa que foi a formulação chamadas as unidades de planejamento, o marco dos planos de ordenamento, que foi um trabalho com comunidades para fazer um desenho urbano, urbanístico, para assinalar que obras necessitavam, que obras eram necessárias e alimentar com esses dados de informações todo um sistema de planejamento, planos de desenvolvimento, planos de ação, orçamentos, e, como eu dizia, tudo isso acompanhado de um elemento de realismo, que era o recurso e recursos da cidade para investir no que era necessário na cidade, não só no que a nação necessitava. Eu creio que foi uma proposta desde um prefeito que trabalhou na construção de consciência cidadã e propor um projeto cidadão de longo prazo que dependia do cumprimento do dever tributário da cidadania. Aqui é onde o encontro que se construiu, como é agora o acordo básico arraigado nas pessoas e que dura até hoje. Muito obrigada, Carmenza. Eu lamento muito. Há muitas perguntas. Nós voltaremos a essas perguntas. Enviaremos os slides para vocês e responderemos às perguntas também. Gostaria de agradecer a todos as que estarem conosco hoje. Nós continuaremos em junho. Espero que vocês estejam conosco novamente. Por favor, se inscrevam na mídia social, para nossas newsletters. Espero que tenha sido muito interessante para vocês e vejo a todos em junho. Muito obrigada.